Salve, salve! Vamos começar o nosso curso de questões abordando o tema Receita Pública. Então a gente pegou as últimas questões elaboradas pela banca CESP, Sebrasp e agora a gente vai dissecar, sempre lembrando, né, que nos meus cursos de questões a gente trabalha bem, né, a teoria, relembrando aí pontos importantes da teoria e verificando como a banca trabalha essa teoria. Então vamos lá para a nossa primeira questão relativa ao tema Receita Pública. É sempre importante lembrar que essas questões basicamente elas são extraídas ou da Lei 4.320 ou do MCASP, né? O MCASP tem uma parte lá, né, que é a parte 1, que trata dos procedimentos orçamentários, que trabalha a questão da Receita Pública. Então vamos lá para a gente começar a resolver essas questões da nossa bateria de exercício. Então vamos lá para a nossa primeira, vou sair aqui da tela para facilitar, uma questão 2020 da banca CESP, que fala assim: relativamente à Receita Pública e seus conceitos, estágios e fontes, julgue os itens seguintes. O direito sobre o crédito tributário é registrado e reconhecido administrativamente no momento da inscrição em dívida ativa, gerando as condições para aplicação do regime de competência contábil. Gente, vamos lá, é uma questão já associada aí ao reconhecimento das receitas, né? Então é importante lembrar que nesse caso específico a gente tem duas possibilidades de reconhecimento. Um, segundo a Lei 4.320 e o outro, segundo a teoria contábil, né, que utiliza o regime de competência. Então, quando é verificado o crédito tributário, né, ele é reconhecido administrativamente, não é no momento da inscrição em dívida ativa. Nesse momento aqui, teoricamente, ele já foi reconhecido. Pelo regime de competência, o crédito tributário é reconhecido no lançamento. Então eu vou trabalhar aqui numa outra questão, né, quais são os estágios da receita, e é no segundo estágio da receita, que é o lançamento, que é reconhecido o crédito tributário, e não no momento da inscrição em dívida ativa. Então, o item 1 está errado exatamente por isso, não é especificamente o momento da inscrição da dívida ativa, e sim no momento do estágio do lançamento, mas depois vou fazer uma explicação, já que é a nossa primeira questão aí envolvendo a Receita Pública. Vamos lá. A previsão de receitas é o estágio que se precede a fixação das despesas, ou seja, antecede, né, a fixação das despesas que irão compor as leis do orçamento, o que permite estimar as necessidades de financiamento do governo. Tá certo? Basicamente, tá, gente, quando a gente fala em previsão de receita, é o primeiro passo para ser dado para elaborar o orçamento. Porque primeiro você tem que saber quanto que você vai arrecadar para depois você definir quanto que você vai gastar, né? E aí, basicamente, também definir as suas necessidades de financiamento. Então, basicamente, esse item está correto. Então, até esse segundo ponto aqui, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês melhor, né, já que é a nossa primeira questão. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero fazer aqui para falar com vocês em relação à questão da classificação dos estágios da receita, é sempre importante lembrar que a doutrina, né, estabelece como estágios da receita orçamentária o que a gente chama de PLA, né, o famoso PLA. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, PLA. Então, esses são os estágios da receita, tá? Gente, então é importante lembrar. E aí, na primeira questão, né? Só para a gente entender, né? O momento do reconhecimento da receita, contabilmente falando, é na arrecadação. Mas olha só, vamos dar aqui um exemplo, né? O que seria, por exemplo, né, uma definição desses estágios, um entendimento desses estágios para a gente entender. E o melhor imposto para a gente pegar é um imposto direto, como o IPTU, que a gente consegue visualizar realmente essas etapas que a Receita passa até fluir para o caixa do governo. Então, a previsão, por exemplo, do IPTU é feito lá na LOA. Então, na Lei Orçamentária Anual, é onde é definido lá o valor que se pretende arrecadar do IPTU, é uma estimativa. Depois disso, tem que ser feito a constituição
do crédito tributário, né? Como a gente pode falar assim que na prática seria a cobrança do IPTU e aí é feito o lançamento. Então o lançamento é quando é feito realmente a cobrança do IPTU e que no caso do IPTU, né, vai resultar na emissão de um carnê. Então é no lançamento que é feito lá o cálculo do valor que é devido pelo contribuinte, né, a identificação do contribuinte, é emitido um carnê e enviado para a casa do contribuinte para o contribuinte pagar. É o carnê do IPTU. Uma vez que o contribuinte recebeu esse carnê, ele vai ter que se dirigir a uma agência bancária para fazer o pagamento. Então ele pega o carnê e se divide e se encaminha para uma agência bancária, um banco credenciado, né, para fazer o pagamento. Então aí vai caracterizar o estágio da arrecadação, que é num banco credenciado. Então é o governo, né, o município, ele vai credenciar um banco, pode ser todos, pode ser um, pode ser alguns, para fazer a arrecadação, né, que o contribuinte pode pagar esse carnê. E depois tem o recolhimento, porque todo recurso arrecadado pelos agentes arrecadadores tem que fluir para uma conta única. E aí vai caracterizar o último estágio, que é basicamente o estágio do recolhimento. Conta única. Lembrar que essa conta única só pode estar em banco público, tá? Que é banco oficial, ou seja, banco público, não pode estar em qualquer banco. Já para fins de arrecadação, pode ser banco público ou privado. Então, só para a gente ter uma ideia, né, relembrar aí quais são os estágios da receita. É importante lembrar que nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receita orçamentária. Pode ocorrer a arrecadação não só das receitas que não foram previstas, não tendo naturalmente passado pela etapa da previsão, mas também das que não foram lançadas, como é o caso de uma doação em espécie recebida pelo ente público. Então, por exemplo, nem todas as receitas, tá, gente, passam por todos esses estágios, nessa ordem que a gente está visualizando aí, do PLA, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, como uma doação financeira. Ela não estava prevista, porque o governo não sabia quanto que ia receber essa doação, não precisa fazer o lançamento, que é essa constituição do crédito tributário, então já vai diretamente para o estágio da arrecadação e recolhimento. Então, não passa por todos os estágios, tá bom? Então, basicamente é isso, tem que lembrar dessa teoria que a gente está estudando aí, que é a teoria dos estágios da receita. Gente, então, por exemplo, no caso da constituição do item 1 da questão, da constituição do crédito tributário, do reconhecimento da receita, né, o reconhecimento que a gente chama de reconhecimento contábil, reconhecimento patrimonial, é no estágio do lançamento, né, que é ali que acontece o fato gerador. Agora, por exemplo, se não fosse o reconhecimento contábil, fosse o reconhecimento orçamentário, aí o reconhecimento orçamentário é regime de caixa, aí o reconhecimento orçamentário é na arrecadação, reconhecimento contábil, que é no lançamento, que é onde ocorre o fato gerador, tá bom? Então, só cuidado com esses detalhes aí em relação às etapas e reconhecimento da receita. Ora, é a arrecadação quando for reconhecimento orçamentário, quando for reconhecimento contábil, lançamento. Então, isso daí é só para a gente visualizar aqui esses itens. E aqui, gente, eu vou até colocar essa observação que está no MCASP, que é importante a gente visualizar, porque o orçamento ele tem toda uma metodologia para ser elaborado. Então, olha só o que o MCASP fala. De acordo com o MCASP, é relevante destacar que a relação entre a receita e a despesa é fundamental para o processo orçamentário, visto que a previsão da receita dimensiona a capacidade, a previsão da receita dimensiona a capacidade governamental em autorizar a despesa, entendendo a receita orçamentária como um mecanismo de financiamento do Estado, sendo considerado também a decorrência de operações de crédito. Além disso, de acordo com o artigo 9 da LRF, a arrecadação é um instrumento condicionante da execução orçamentária da despesa. Então, outro ponto que eu queria destacar para vocês é que na hora de se elaborar o orçamento, o primeiro passo é fazer a previsão da receita. Porque somente com a previsão da receita que você pode fixar a despesa, né? Porque você tem que ter ali um equilíbrio. Então, se você vai arrecadar 50 mil, você vai fazer uma fixação de 50 mil, tá? Então, por isso que o primeiro passo é a previsão da receita. Mas, inclusive, a previsão da receita é fundamental para você saber se você precisa pegar dinheiro emprestado, né? Que são as necessidades de financiamento. Então, pode ser, por exemplo, que o governo tenha uma receita de 80 e uma despesa ali de 100. Então, qual é a necessidade de financiamento dele? 20 mil, que ele vai adquirir o quê? Mediante operação de crédito, tá bom? Então, é por isso que o item 2 está correto. Então, vamos lá, só voltar para o item 2 para a gente entender agora, tá?
fazer a visualização aí do item 2, olha lá. A previsão da receita é o estágio que precede a fixação da despesa que irão compor as leis de orçamento, o que permite estimar as necessidades de financiamento do governo. Tu lembra disso, o governo vai arrecadar 80, mas ele vai gastar 100, então ele tem que pegar 20 de empréstimo, aí ele vai ter 100 de receita, né, decorrente dessa operação de crédito, mais 100 de despesa, ele fecha lá o caixa dele, o caixa de governo, tá bom? Então funciona assim. Vamos analisar agora o item 3, né, que é uma questão de classificação. Então ele fala assim, né, a renda obtida pelo aluguel de imóveis públicos a terceiros é um exemplo de receita de capital. Então, gente, olha, aluguel de imóvel, só para a gente entender, a gente tem dois tipos de receita, né? Receita corrente e receita de capital. Geralmente, tá, gente, a receita corrente, ela aumenta a situação líquida do governo. Já a receita de capital, em regra, ela não aumenta a situação líquida do governo. A gente tem aí essa diferença vital, tá? Entre a receita corrente e a receita de capital. Agora, olha só, quando o governo aluga um imóvel, como é que é o entendimento disso? Ele recebe dinheiro e ele tem alguma coisa em troca? Ele dá alguma coisa em troca? Ele perde o imóvel? Não. Então, nesse caso aqui, tá, gente, vai ser uma receita corrente e não receita de capital. Então, aqui eu estou falando de receita corrente. Por quê? Porque o governo só ganha, aumenta a situação líquida dele. Por quê? Entra dinheiro, mas não sai nada. Tá legal? Então, o item 3 está errado. Diferentemente, tá, gente? Então, essa questão até é boa para a gente fixar essa questão de receita corrente de capital. Se fosse venda do imóvel, seria receita de capital. Porque entra dinheiro, mas sai o bem. Então, não vai aumentar a situação líquida do governo. Agora, aluguel do imóvel, entra dinheiro. Agora, sai alguma coisa? Não. Se não sai nada, ele tem ganho, ele tem aumento da situação líquida. Então, nesse caso, receita corrente, não receita de capital. Então, olha só, voltando lá. Item 1 errado, item 2 certo, item 3 errado. Então, nesse caso específico, né, gabarito B de bola, apenas o item 2 está correto. Vamos lá para mais uma questão, né, elaborada aí pela banca CESP, ano de 2020, então bem recente. Fala assim, em sentido estrito, olha, cuidado, tá, gente? Quando ele fala aqui em sentido estrito, é uma informação importante. A denominação da receita pública inclui todo ingresso de recurso desprovido de caráter temporário, qualquer operação de adiantamento de receita orçamentária, apenas ingresso previsto na lei orçamentária, emissão de papel moedas, depósitos em calção. Gente, olha só que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou passar aqui uma teoria antes da gente sacramentar aí a questão. Cuidado que a receita pública, quando a gente está trabalhando receita pública, a gente tem que tomar cuidado porque o MCASP, ele trabalha com dois tipos de conceito, né? O conceito em sentido amplo da receita pública e o conceito em sentido estrito. Cuidado que esse conceito é o conceito de receita pública orçamentário, diferentemente do conceito contábil ou patrimonial, que também a gente vai estudar separado. Então ele está falando aqui do conceito orçamentário de receita pública. Então, segundo o sentido amplo, toda a receita, você aqui dá a tela para facilitar, toda receita, todo ingresso de recurso financeiro é considerado receita pública. E ele diz que denominam-se receita pública registradas como receita orçamentária quando representam disponibilidade de recursos para o erário. E extra-orçamentário quando representam apenas entradas compensatórias. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que em sentido amplo, qualquer dinheiro que entrar no caixa do governo, tá, gente? Qualquer dinheiro que entrar no caixa do governo é receita em sentido amplo. Então, entrou dinheiro no caixa, é receita. Porém, se esse dinheiro representa uma disponibilidade de recurso para financiar uma despesa orçamentária, você tem ali uma receita orçamentária. Agora, se for um ingresso de recurso que representa apenas entradas compensatórias, aí vai ser uma receita extra-orçamentária. Então, isso em sentido amplo. Agora, em sentido estrito, são ingressos de recursos nos cofres do Estado apenas aqueles registrados como receita orçamentária.
Então, qual é a diferença básica? Enquanto em sentido amplo é qualquer ingresso, seja orçamentário quanto extra-orçamentário, em sentido estrito é só aquele ingresso de recurso financeiro classificado como receita orçamentária. Então, aqui entra receita orçamentária e receita extra-orçamentária. E aqui só entra receita orçamentária. Então, tem essa diferença básica. Agora, vamos para o outro conceito, só para a gente finalizar. Esse conceito é o contábil patrimonial. A gente visualizou o conceito orçamentário. O conceito orçamentário é ingresso de recurso. O conceito patrimonial não é ingresso de recurso. Ó. É somente, tá? Aqueles, claro, ingressos que aumentam a situação líquida patrimonial. Então, para ser receita, no caso do conceito contábil patrimonial, tem que aumentar a situação líquida. Então, não é qualquer ingresso. É só aquele ingresso que aumenta a situação líquida, diferente do conceito orçamentário, que pode aumentar ou não a situação líquida e ser receita pública. Então, essa é a diferença vital. Então, gente, cuidado, cuidado, cuidado. Conceito orçamentário é uma coisa, conceito contábil, patrimonial de receita é outro. Conceito patrimonial contábil é só ingresso que aumenta a situação líquida. Agora, o orçamentário não necessariamente precisa aumentar a situação líquida, pode aumentar ou não. Então, fica tranquilo, porque pelo conceito orçamentário, receita pública é qualquer ingresso de recurso financeiro ao cofre, tá bom, gente? Então, fica atento a isso. Então, vamos lá agora para a questão, né? Agora vai ficar bem mais fácil da gente visualizar qual seria a opção correta. Nesse caso, olha lá, gabarito letra A. Todos os ingressos desprovidos de caráter compensatório. Como ele fala em sentido estrito, e sentido estrito só entra recurso orçamentário, nesse caso, o ingresso que é desprovido de caráter compensatório vai ser o quê? O ingresso, nesse caso aqui, vai ser o ingresso, vou botar aqui, ó, orçamentário. Ok? Então, vai ser o ingresso orçamentário. Então, basicamente assim, por exemplo, recebi receita de impostos, é um ingresso orçamentário. Por quê? Porque você pode pegar esse dinheiro e financiar uma despesa, pagar despesa pessoal, né, fazer vários pagamentos. Agora, por exemplo, recebi uma garantia financeira decorrência de uma empresa que está participando de licitação. Quando terminar a licitação, tem que devolver essa garantia para a empresa. Isso é o quê? Isso é um ingresso de caráter compensatório. Por quê? Porque vai entrar, mas depois vai ter que sair. Então, essa garantia que foi recebida financeira, ela entra como receita extra-orçamentária e sai como despesa extra-orçamentária. Então, nesse caso, não seria receita no sentido estrito, que é considerado no sentido estrito somente ingresso orçamentário. Se fosse em sentido amplo, aí entraria o ingresso orçamentário e extra-orçamentário. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem que visualizar. Lembrando que os demais casos, né, emissão de papel moeda, depósitos em calção, que seria aqui, né, aqui seria uma receita ou ingresso extra-orçamentário, né, uma receita extra-orçamentária. Emissão de papel moeda também não é considerado como receita, né, com base na Lei 4.320, e os ingressos, apenas os ingressos previstos na lei orçamentária não, porque você pode ter o ingresso orçamentário, também é importante lembrar que você pode ter o ingresso orçamentário que não esteja previsto na lei orçamentária, porque na verdade o que caracteriza ser um ingresso orçamentário, ser uma receita orçamentária, é a natureza dessa receita. Se ela tem natureza de recursos próprios, é receita orçamentária. Se ela tem natureza de recursos de terceiros, ou seja, tem que ser devolvidos, tem que ser compensado, é despesa, receita extra-orçamentária. Beleza? Então, cuidado aí com essa teoria da classificação da receita. Então, só para a gente finalizar aqui, ó, pegar a Lei 4.320, o artigo 3, fala o seguinte: a lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de créditos autorizadas em lei. Então, inclusive a receita com operação de crédito, tá, gente? Essa receita aqui também é considerada uma receita orçamentária. Agora, olha só o que fala esse dispositivo. Não se consideram, para fins desses artigos, olha lá, operações de crédito por antecipação da receita, né, a famosa ARO, não receita, é considerado receita extra-orçamentária. Emissão de papel moeda também, ó, receita não seria orçamentária, então só pode ser extra-orçamentária. E outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, como, por exemplo, as
calções, né, financeiras recebidas. Bom, vamos lá para a questão 3, né, mais uma questão aí 2020. São receitas exclusivamente correntes, pertencentes à lei orçamentária anual, LOA. Lembrar, né, que basicamente, né, como eu falei, a receita corrente é aquela que, em regra, tá, gente? Em regra, porque tem exceção, aumenta a situação líquida. Então, antes da gente fazer a questão, só para lembrar, né, que a gente tem as receitas correntes e receitas de capital. E aí, receitas correntes, a gente tem lá as origens da receita corrente. As tributárias, né, que hoje que seria a origem 1, que hoje, na verdade, tem outro nome, né? Basicamente, ao invés de usar receita tributária, é usado impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, teve essa mudança de receita tributária. Ao invés de receita tributária, eles resolveram colocar impostos, taxas e contribuições de melhorias, até porque gerava uma dúvida, né? Porque receita, que, por exemplo, contribuições que seria origem 2, que também poderia ser considerada uma receita tributária, segundo a doutrina. Então, ao invés de receita tributária, resolveram colocar impostos, taxas e contribuições de melhoria como origem 1. 2, contribuições. 3, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Então, as receitas correntes, em regra, são aquelas que aumentam a situação líquida. E receitas de capital são aquelas que, em regra, não aumenta a situação líquida, como por exemplo, né, operações de crédito, entra dinheiro, mas entra dívida a pagar, alienação de bens, entra dinheiro, mas sai o bem, amortização de empréstimo, entra dinheiro, mas sai o direito, né, a receber esses empréstimos, tem as transferências de capital e outras receitas de capital. Então agora que a gente tem, e tem que lembrar desse quadrinho, né, o que é receita corrente, o que é receita de capital. E aí a gente tem que fazer a visualização agora da questão. Bom, e aí nesse caso, né, vamos analisar. No primeiro caso, que é a letra A, tributária é a receita corrente, patrimonial também, serviços também, operação de crédito não, é receita de capital. Segundo B, tributária sim, contribuições sim, patrimonial sim, amortização de empréstimo não. Tributária sim, contribuição sim, serviço sim, alienação de bens não. Tributária sim, contribuições sim, operação de crédito não, agropecuária sim. Tributária sim, patrimonial sim, de serviço sim, industrial sim, gabarito letra E. Então, questão 3, gabarito letra E. Bom, vamos lá para a questão 4. A questão 4 ela está basicamente associada ao segundo estágio da receita, que é o lançamento tributário. Deve ser feito por homologação se o sujeito passivo da obrigação tributária antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, lembrar que a doutrina ela classifica o lançamento tributário em 3 tipos, né? De ofício, lançamento de ofício, também chamado de direto, é aquele que é efetuado unilateralmente pela administração, sem intervenção do contribuinte. Então, é o caso do IPTU, que toda a preparação da cobrança, né, é feita única e exclusivamente pela administração, o contribuinte não participa com nada. Então, esse tipo de lançamento é considerado de ofício direto. Também tem o por declaração ou misto. É o lançamento que é efetuado pela administração com a colaboração do próprio contribuinte. Então, aqui você tem uma participação entre a administração e o contribuinte para realizar o lançamento. É o caso, por exemplo, do imposto de importação sobre pessoa física, onde o contribuinte preenche uma declaração dizendo o que foi importado, e aí, com base nessa declaração, a administração calcula o valor do tributo e o contribuinte somente vai lá fazer o pagamento. Então, você tem uma participação do contribuinte que fez a declaração do que efetivamente foi importado. A administração, com base naquela declaração, calcula o valor do tributo devido e o contribuinte faz o pagamento. No terceiro caso, que é por homologação ao autolançamento, nesse caso o lançamento é efetuado pelo próprio contribuinte e homologado pela administração. Basicamente por os impostos indiretos, né? ISS, ICMS, IPI,
onde o próprio contribuinte calcula o valor, faz o pagamento. E aí a administração ela tem um prazo de 5 anos para rever se esse pagamento está correto. É o chamado lançamento por homologação autolançamento. Nesse caso, o contribuinte paga, calcula, faz tudo, paga, e a administração só vai rever isso num prazo de 5 anos. Então, esse é a modalidade conhecida como homologação autolançamento. Então, de ofício, pela própria administração, por declaração, participação da administração e do contribuinte. Por homologação autolançamento, o contribuinte faz tudo e a administração depois vai ter um prazo de 5 anos para poder verificar se está correto, ok? Então, basicamente, são essas 3 modalidades. Então, voltando lá, né? O lançamento tributário deve ser feito por homologação sujeito passivo da obrigação, ou seja, o sujeito passivo aqui é o contribuinte, né? Da obrigação tributária antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa. O gabarito está certo, né? Por homologação, como a gente percebeu, por homologação geralmente são para impostos indiretos, também chamado de autolançamento, onde o lançamento é efetuado pelo próprio contribuinte e depois 5 anos, né? Homologado, até 5 anos homologado pela administração. Bom, vamos lá, questão 5. Mais uma questão aí 2020, a arrecadação de impostos compartilhados com diversos entes da federação deve ser contabilizada, né, no âmbito do ente arrecadador pelo seu valor líquido, descontado os valores pertencentes aos demais entes. Quando ele fala aqui arrecadação de impostos compartilhados, ele está falando, por exemplo, dos impostos que, tipo F, que são, por exemplo, fazem parte do FPE, ou do FPM, por exemplo, né? Por exemplo, ICMS, que também é um imposto compartilhado, IPVA. Por exemplo, no caso do FPE, é o imposto, uma parcela do imposto de renda, né? E do IPI, que são distribuídos, que são, na verdade, transferidos obrigatoriamente para estados e municípios. No caso do ICMS, o estado, quando arrecada, tem que transferir obrigatoriamente uma parte para os municípios, e IPVA também, né, o estado arrecada, mas tem que transferir uma parte para os municípios. Então, nesses impostos compartilhados, deve ser contabilizado em decorrência do princípio, né, tem que lembrar aqui do princípio do orçamento bruto, não pelo valor bruto, e sim pelo valor líquido. Então, pelo valor líquido. Tem que ser pelo valor líquido. Então, por exemplo, né, só para a gente fazer aqui a lembrança, né, no caso do ICMS, perdão, pelo valor bruto aqui, né? Perdão, pelo valor bruto. Né? No caso do ICMS, o Estado arrecada 100, por exemplo, ele conta 100 mil, ele contabiliza os 100 mil como receita, só que desses 100 mil ele tem que transferir 25% para os municípios. Então, 250 mil... 25 mil vão ser direcionados aos municípios, isso aqui vai ficar no orçamento do Estado como despesa, mas ele sempre coloca o valor bruto como receita e o que ele tem que transferir como despesa. Então, por isso que não deve ser contabilizado pelo valor líquido e sim pelo valor bruto. Então, por isso que o gabarito está como errado. Só para lembrar, tá, gente, o MCASP, ele faz um texto assim em relação a essa questão dessas deduções, né, que pode ser aí considerado como imposto compartilhado. Então, olha só, segundo o MCASP, tá errado aqui. Segundo o MCASP, tem segundo aqui que está errado. O MCASP, o critério geral utilizado para o registro da receita orçamentária é o ingresso de disponibilidade. No âmbito da administração pública, a dedução da receita orçamentária é o procedimento padrão a ser utilizado para situações abaixo elencadas, salvo a existência de determinação legal de contabilizar todos os fatos dessa natureza como despesa orçamentária. Então ele fala que o procedimento padrão, no caso desses compartilhamentos, nesse caso, seriam as deduções. Só que ele, da mesma forma, ele fala salvo a existência de determinação legal, que é esse caso do princípio, né, previsto lá na Lei 4.320, que é o princípio do orçamento bruto. Então, de acordo com o princípio do orçamento bruto, né, por exemplo, no caso de transferências constitucionais e legais, que são esses fundos de participação, essa parcela do ICMS, do IPVA,
tem que obedecer aqui o princípio do orçamento bruto. Então tem que ser contabilizado como receita e a diferença como e o que tem que ser repassado como despesa. Então contabiliza tudo que foi arrecadado de ICMS e depois o que vai ser repassado para os municípios fica como despesa. Fala pessoal, vamos dar prosseguimento aí à questão 6, também uma questão aí 2020. Os créditos da Fazenda Pública serão escriturados como receita no exercício financeiro em que tiver sido dado o fato gerador. Bom, gente, olha só, cuidado que o CESP ele gosta de fazer pegadinhas. Então tem que ficar bem atento aí exatamente até o fundamento da pergunta. No fundamento da pergunta ele fala, julgue o próximo item considerando o disposto na Lei 4.320. Então a Lei 4.320, ela regulamenta esse tema lá no artigo 35. E no artigo 35, que eu vou evidenciar aqui para vocês, o que ele fala? Ele fala o seguinte, está aqui, ó, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, basicamente, o que a gente está visualizando aí que, de acordo com a Lei 4.320, é no estágio da arrecadação que as receitas são reconhecidas e as despesas no empenho. Basicamente, tá, gente, é o que a gente chama, que a doutrina chama, fundamentado no artigo 35, é no regime orçamentário. O regime orçamentário, ele é diferente do regime contábil, tá, gente? Então, cuidado para não confundir essas duas coisas aí que a gente está visualizando. Então, voltando lá para a questão, quando ele fala aqui que tem que ser reconhecido como receita, se tiver ocorrido fato gerador, ele está falando de regime contábil ou patrimonial. No regime contábil ou patrimonial, a receita é reconhecida no momento do fato gerador. Mas a Lei 4.320, no artigo 35, ela fala em regime orçamentário. E aí, pelo regime orçamentário, a receita não é reconhecida no fato gerador. Pelo regime orçamentário, a receita é reconhecida no momento da arrecadação. Maravilha? Então, cuidado com isso. Então, basicamente, só para a gente lembrar aqui, né, o caso do IPTU, por exemplo. O IPTU, o lançamento do IPTU, que é o fato gerador do IPTU, é dia 1º de janeiro. Então, dia 1º de janeiro, você já reconhece a receita do IPTU pelo regime contábil ou patrimonial, mas não pelo regime orçamentário. O regime orçamentário vai ser só quando o contribuinte pagar o carnê do IPTU. Então, vamos supor que dia 1º de janeiro você reconhece como receita no contexto patrimonial, aí no dia 30, sei lá, de junho, quando for o contribuinte pagar o carnê, por exemplo, esse dinheiro vai entrar na caixa, arrecadação, regime orçamentário, artigo 35, cravado, né, nesse entendimento, e aí sim você tem o reconhecimento pelo regime orçamentário, que é o regime previsto lá no artigo 35 da Lei 4.320.